Olá, meus caros. Hoje vamos trazer um assunto muito interessante. Falaremos sobre a Torre de Babel. O que aconteceu e onde está localizada. Quer descobrir? Assista o vídeo agora. A Torre de Babel é um dos mistérios mais fascinantes da história e da arqueologia. A história da torre é narrada na Bíblia, mais precisamente no livro de Gênesis, capítulo 11. De acordo com o relato bíblico, a Torre de Babel foi construída pelos descendentes de Noé, em uma época em que toda a humanidade falava uma única língua. O propósito da torre era alcançar os céus e, assim, impedir que as pessoas fossem espalhadas pela terra. No entanto, essa audaciosa construção atraiu a atenção de Deus, que, percebendo o potencial da humanidade quando unida, decidiu intervir. Para impedir que completassem a obra, Deus confundiu as línguas, fazendo com que as pessoas não mais se entendessem. E assim, a construção da torre foi interrompida. E as pessoas foram dispersas pelo mundo. Mas a pergunta que muitos se fazem é: será que a Torre de Babel realmente existiu? E se existiu, onde ela estaria localizada hoje? A localização da Torre de Babel é um tema amplamente debatido entre estudiosos e arqueólogos. A maioria dos especialistas acredita que a torre mencionada na Bíblia estava situada na antiga cidade de Babilônia, localizada no que é hoje o Iraque. Babilônia era uma das maiores e mais influentes cidades da antiguidade, famosa por suas grandes construções, como os Jardins Suspensos, que também são considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Acredita-se que a Torre de Babel seja uma referência a uma das grandes zigurates da Mesopotâmia. Zigurates eram estruturas massivas de templos em forma de pirâmide escalonada, comuns na região. O zigurate de Etemenanque, localizado em Babilônia, é frequentemente associado à Torre de Babel. Esse zigurate era dedicado ao deus Marduk e era uma das maiores construções da época, atingindo uma altura impressionante, o que pode ter dado origem à lenda de uma torre que tocava os céus. No entanto, a história da Torre de Babel não se limita apenas à Bíblia e à arqueologia. Ela também tem sido interpretada como uma metáfora para o orgulho humano e as consequências da ambição desmedida. A torre, que deveria ser um símbolo de unidade e poder, acabou se tornando um marco de desentendimento e dispersão. Essa interpretação alegórica tem ressonâncias em diversas culturas e tradições, que vêem na história da torre uma lição sobre os perigos da arrogância e da busca pelo poder absoluto. Além da Bíblia, a lenda da Torre de Babel também foi abordada em outras tradições. No Alcorão, por exemplo, há menções a uma torre construída pelos povos antigos que desafiaram a vontade divina. Em mitologias de diferentes culturas, também encontramos histórias de torres e construções que tentavam alcançar o céu, muitas vezes resultando em desastre. A busca por evidências físicas da Torre de Babel tem sido um desafio para os arqueólogos. As ruínas de Babilônia foram extensivamente exploradas ao longo dos séculos, e embora tenham sido encontrados restos de zigurates e outras grandes construções, nenhuma descoberta até agora pode ser identificada de maneira definitiva como a Torre de Babel bíblica. No entanto, a falta de evidências conclusivas não significa que a torre não tenha existido. É possível que, como muitas outras construções antigas, a torre tenha sido destruída ao longo dos milênios, suas pedras reutilizadas em outras obras, ou simplesmente perdida para a história. Alguns estudiosos também sugerem que a história da Torre de Babel pode ter sido inspirada por outras estruturas antigas e ambiciosas, como as pirâmides do Egito ou as torres de zigurates em outras partes da Mesopotâmia. Essas construções monumentais, que ainda hoje impressionam pelo tamanho e pela complexidade, podem ter servido como modelos ou inspirações para a lenda da torre que tentou alcançar os céus. No entanto, a Torre de Babel não é apenas um tema de interesse para historiadores e arqueólogos. Ela também tem um lugar significativo na cultura popular. Filmes, livros, pinturas e outras formas de arte têm explorado a história da torre, muitas vezes usando-a como um símbolo de desentendimento e divisão. A expressão confusão de Babel é frequentemente usada para descrever situações em que há falta de comunicação ou caos, refletindo a história bíblica. O fascínio pela Torre de Babel também se reflete em questões contemporâneas. Em um mundo globalizado, onde a comunicação e a interconexão são fundamentais, a história da torre serve como um lembrete poderoso dos desafios que surgem quando as pessoas não conseguem se entender.
A metáfora da torre tem sido usada para discutir temas como a diversidade cultural, a tradução e a interpretação, e até mesmo os desafios da tecnologia e da inteligência artificial. Apesar de toda a pesquisa e especulação, a Torre de Babel continua envolta em mistério. Sua existência e localização exata permanecem incertas, e talvez nunca tenhamos uma resposta definitiva. Mas independentemente de sua realidade histórica, a história da torre continua a capturar a imaginação das pessoas ao redor do mundo. Ela nos desafia a pensar sobre os limites da ambição humana, o poder da unidade e as consequências do desentendimento. E assim como na lenda, onde a humanidade foi dispersa por não conseguir se entender, a história da Torre de Babel nos lembra da importância da comunicação e da compreensão mútua. No final, talvez o verdadeiro significado da torre não esteja em suas pedras ou em sua localização, mas na lição que ela nos oferece sobre o que significa ser humano, viver em comunidade e buscar algo maior do que nós mesmos. A Torre de Babel pode ter sido uma construção real, mas sua história é, sem dúvida, uma das mais poderosas e duradouras da nossa cultura bíblica. Ela nos convida a refletir sobre nossas próprias ambições e sobre como nos relacionamos com os outros. E ao fazê-lo, nos oferece uma visão profunda das complexidades da condição humana. O que aconteceu com a Torre de Babel? Onde ela está localizada? Talvez nunca saibamos ao certo. Mas a verdadeira questão pode não ser sobre o que aconteceu com a torre, mas sobre o que sua história pode nos ensinar sobre nós mesmos. Obrigado por assistir nossos vídeos do canal Como Assim? Curiosidades. Curta e siga o canal. Compartilhe e ative o sininho para receber as notificações. Canal Como Assim? Curiosidades.